Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Neste vídeo eu vou contar o caso do Dr. Crippen. Bom, muitas pessoas, já comentaram sobre esse caso, porém há uma reviravolta nisso tudo. Ano passado houve essa descoberta e eu vou trazer para vocês. Vamos começar do começo, obviamente, né? Bom, o que aconteceu? O nome Crippen, ele é famoso nos anais aí da história criminal da Inglaterra. O caso, ele teve, assim, todos os elementos para capturar a atenção do público, né? Na época, devido a toda a situação, gente. Foi muito cabuloso. Bom, vamos lá. No final de seus estudos médicos em Michigan, o Dr. Crippen, ele se casou com a sua primeira mulher, que morreu de derrame quando ela, e ele também tinham 30 anos na época. O casal teve um filho que o Crippen deu aos sogros antes de se mudar para Nova York. Doou o filho. Harley Crippen, ele conheceu uma nova mulher que se chamava Cora. Cora, ela era uma aspirante a cantora e usava, o seu nome artístico como Belle Elmore. No início do matrimônio, os dois se amavam, mas as faíscas do amor e paixão haviam se apagado depois de 1905, quando eles se mudaram para uma nova casa onde dormiam em quartos separados. Então, depois de 5 anos, em 1910, Cora simplesmente desapareceu. Cora Crippen parou de ser vista, junto com seu marido, até mesmo sozinha, ninguém mais a via, tá? Então os vizinhos, familiares, amigos, eles começaram a perguntar por Cora. Então o Crippen, ele disse aos conhecidos que a mulher tinha viajado para a América. E quando retornou da viagem, segundo Crippen, Cora ficou muito doente e posteriormente faleceu. Tudo estava muito suspeito, uma vez que nem o sepultamento de Cora foi anunciado. E mais suspeito ainda, quando o médico começou a viver com outra mulher, que se chamava Ethel Leneve, já no final de fevereiro, ou seja, no mesmo mês da morte de Cora. Em julho do mesmo ano, as pessoas ainda estavam assim, muito incomodadas, com esse sumiço e a morte repentina de Cora. Então eles resolveram acionar a polícia. A investigação ela ficou por conta do inspetor-chefe Walter Dill. Bom, ele começou os trâmites, indo à casa do Dr. Crippen, que inclusive era a mesma residência onde ele morou com a Cora, que foi a sua segunda esposa. Então ele estava ali morando com a Ethel, na mesma casa que ele morou com a Cora. Então o inspetor, ele deu uma olhada pela casa e fez perguntas. O Crippen, ele estava assim envergonhado, mas ele criou coragem e contou que Cora o havia deixado por outro homem e que ele acreditava ser um americano chamado Bruce Miller. Então, nesse ponto, não era possível saber se ele havia mentido anteriormente, sobre o paradeiro dela por vergonha, ou se as mentiras eram realmente sinal de algo mais sombrio. Então, depois da visita do inspetor, porém, o médico ele tomou uma outra atitude suspeita, Dr. Crippen. Ele e Ethel, sua atual esposa, embarcaram em um navio para o Canadá, disfarçados como pai e filho. Para que fizeram isso? Sair disfarçado, Claro que havia ali caroço nesse angu. Então, Dill, o inspetor, ainda não satisfeito, fez uma segunda visita à casa deles. E aí descobriu que os dois tinham sumido. Por que o detetive percebeu que haviam levado roupas, itens pessoais da casa, Ninguém sabia ali do paradeiro dos dois, do casal. Então, prontamente, a polícia, ela distribuiu avisos de procurados com o retrato falado do casal. Então, diante dessa situação, o inspetor ele chamou sua equipe para vasculhar a casa toda atrás de alguma pista. Mas a notícia não foi boa, foi péssima. Porque no porão da casa haviam tijolos soltos. E então eles foram olhar ali, o que tinha atrás daquele entulho. E havia um corpo humano, ou melhor, quase um corpo humano. Porque os restos mortais eram um horror. Não tinha cabeça ou membros,
era pouco identificável, só tinha o tronco, né? Só tinha um tronco humano ali. Mas constava pelos exames posteriores que foi um envenenamento seguido por uma mutilação severa, que constava na autópsia, né? Um produto nas vísceras, a escopolamina, uma droga que ela é tóxica em altas doses. Então, com essa descoberta do corpo, né, somada ao desaparecimento de Cora, os comportamentos do Dr. Crippen, né, ficaram suspeitos. Então, a polícia iniciou ali uma perseguição na captura do Dr. Crippen. E por sorte, o capitão do navio SS Montrose, onde o casal estava em fuga, percebeu através de retratos falados e ele respondeu por rádio: olha, tô suspeitando aqui de um casal que está a bordo. O detetive, que cuidava do caso, né? Ele pegou um navio rapidamente e prendeu a dupla em Quebec, no Canadá. Bom, capturados, o casal ficou preso, né? Aguardando o julgamento. A evidência principal trazida para o tribunal foi uma pele, né, encontrada no abdômen lá daquele corpo, aquele pedaço de corpo, né, que estava lá nos escombros, tinha uma tatuagem nessa pele. Bom, primeiro, o cadáver ele tinha uma tatuagem, uma cicatriz, alguma coisa assim parecida. Os restos mortais, eles estavam enrolados em um pijama, com um padrão específico que só tinha começado a ser produzido 2 anos antes da morte de Cora, de forma que o doutor não poderia dizer que o corpo foi colocado ali antes dele se mudar para essa casa. Terceiro, por que ele e Ethel pegaram um navio disfarçados? Quarto, cadê o sepultamento de Cora, onde o resto do seu corpo foi enterrado? E também, né, valeu os testemunhos de pessoas que disseram que o casamento deles não estava andando bem e que Cora ficara desaparecida por muitos meses. Então, assim, diante, né, desses fatos, em 22 de outubro de 1910, o Dr. Crippen, ele foi considerado culpado pela morte de Cora e recebeu sua sentença após o juiz deliberar. Bom, e a sua pena seria pena de morte por enforcamento. A data da execução, ela ficou em novembro daquele ano. Ethel Leneve, né, é julgada num segundo julgamento ali e ela foi totalmente absolvida. Ela deixa, né, a Inglaterra no dia da morte lá do seu amante, ele foi enforcado e ela sumiu, tá? Então o Crippen ele foi para a forca jurando inocência. Se ele era culpado ou inocente, não é possível afirmar, né, naquela época. Então, bom, caso que segue. O Crippen ele foi enforcado na prisão de Pentonville, em Londres, em novembro de 1910. Bom, essa é uma pá aí, ó, que o Dr. Crippen usou para enterrar a sua segunda mulher, Cora. E como anedota, né, ao saber que foi o capitão que o denunciou, o Crippen ele amaldiçoou o navio. E não é que 3 anos depois o capitão perdeu seu novo barco e matou 1.012 passageiros? Bom, esse episódio é conhecido como a maldição de Crippen. Gente, agora a reviravolta nesse caso. Bom, eu pesquisando aqui, né, para contar vocês sobre este caso criminal, eu me deparo com a seguinte notícia. 100 anos depois, com o advento da modernidade, surgiu o exame de DNA. Então a polícia solicitou ao laboratório para que fizesse o exame a partir da pele, né, que haviam encontrado lá no tronco, né, no tronco humano. Então o Dr. Crippen e todos que achavam que era de Cora, certo? Não sei se ele sabia, né, meio complicado. Bom, agora pasmem. O pedaço de pele do abdômen com uma cicatriz que era igual a de Cora e tudo, encontrado lá no local do crime, depois, né, que voltou do laboratório, descobriram, consta que a pele não pertencia a Cora e nem sequer a uma mulher, era de um homem. Então, e agora? Eles provavelmente mataram esse homem e que inclusive tinha a mesma cicatriz do que a Cora. Cadê a Cora? Será que ele realmente não a matou? Porque ele jurou a inocência, né? Ele foi muito incisivo. Eu sei que isso aí não quer dizer nada. Mas algumas hipóteses. Bom, ele e Ethel matou esse homem. Cora, quando descobriu a amante,
Ethel foi embora. Mas o pior, né, que me passou, Cora, né, quando ela descobriu a amante, ela foi embora. Mas o pior que me passou assim na cabeça, será que Cora era um homem? Ou seja, uma vez que não veio à tona, né, um homem desaparecido com aquela cicatriz, né? Ninguém deu falta desse homem? Então Cora era um homem? Que loucura, né? Ou foi um duplo homicídio? Ele matou Cora, matou esse homem. Infelizmente, eu acho que assim não teremos as respostas corretas, né? Mas se depois de 100 anos fez todo esse reboliço, então pode ser que daqui 5 ou 10 anos tenhamos novidades sobre essa situação, né? Então o Crippen, ele pode ter matado a Cora e ter sumido com os restos dela. Ele pode ter matado este homem, né? Por algum motivo. Coincidentemente, esse homem também tinha uma cicatriz no abdômen. Ou ele fez essa cicatriz, né? E matou ele. É complicado, né? Ou a Cora era um homem. Olha que loucura. Embora. Gente, é muito complicado isso, sabe? Porque o laboratório falou que era de um homem. E por muita coincidência, tinha a mesma cicatriz do que a Cora. E a Cora sumiu. Olha que loucura. Bom, vamos ver, né, se nós vamos ter novidades aí nesse caso. Bom, só sei que o Dr. Crippen, né, tinha culpa no cartório. Por quê? Porque a Cora, ela não foi sepultada, tá? Foi tudo assim, misterioso, né? Ele não comentou nada. Ah, ela foi enterrada em tal lugar, aconteceu isso e aquilo. Não, ele não falou nada. Segundo, ele fugiu com a Ethel. E ainda por cima, disfarçado de pai, e a Ethel disfarçado de menino como filho dele. Então, quer dizer, quem não deve não teme. Se ele fugiu, é porque tinha alguma coisa por aí. Agora, tinha coisas por aí, coisas, né, pelo visto. E, infelizmente, o Dr. Crippen já está, né, a 7 palmos e não pode contar a verdade. Mas a medicina, a tecnologia vai avançando cada vez mais e nós vamos descobrir o que aconteceu. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. E quando eu tiver mais casos assim, eu vou trazer, obviamente, porque é muito interessante, né? E deixem aí o seu joinha, se vocês gostaram, se quiserem fazer um comentário. E lembrando, gente, que apesar do canal, né, não ser um canal que tem milhões de pessoas, que tem centenas e centenas de pessoas como meus inscritos, mas cada inscrito meu é muito valioso, porque não tem problema se eu faço vídeo para uma pessoa assistir, tá? Uma pessoa que assiste, eu fico imensamente satisfeita. Por quê? Porque eu trago coisas que eu não tiro da minha orelha. Eu pesquiso. Então, vocês podem ver aí muitos canais, né? Que tem aí milhões de seguidores, milhões de views. Mas repete a história. Conta uma coisa mal contada, não conta do começo ao fim, ou faz um sensacionalismo. Então, assim, isso é bom também para vocês filtrarem um pouquinho do que vocês estão vendo aí pela internet. Eu sigo, assim, centenas de canais. E os canais que eu sigo, geralmente, não tem muitos inscritos, não tem muitos views. Por quê? Eu estou percebendo que as pessoas, né, só querem ver, assim, sensacionalismo, coisas trágicas. E até gostam de ver curiosidades. Mas tem um canal aí muito famoso, né? Que ele repete as curiosidades, já viu? Repete. Ou então fala assim, vai ter uma catástrofe no Brasil? Aí vai lá e fala. A possibilidade de ter é porque talvez o clima, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá bom, se for pra falar isso aí, eu vou ter, assim, 50 mil vídeos pra falar. Né? Uma coisa, assim, superficial. Então, espero que vocês gostem. Indica o canal aí para quem gosta desse tipo de assunto. E vocês podem pesquisar em todos os meus vídeos. Todos foram pesquisas. Todos os temas que eu fiz foram pesquisados. Tem embasamento. Agora,
Ah, mas aí você pesquisou uma coisa no livro tal, na reportagem tal, e era mentira. Bom, aí, né, gente, infelizmente já não é culpa minha, porque quando eu pesquiso, que for uma coisa internacional, eu pesquiso no site brasileiro, no site americano, e até em outros sites que eu possa traduzir as línguas, né? Porque infelizmente eu não sou uma poliglota, porque senão seria tudo muito mais fácil, né? Bom, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E o que eu desejo a vocês é, claro, que fiquem na paz.